Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui para você, na sua rede Nazaré de televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso e acolho você que nos acompanha aqui de Belém, você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos conhecer a história de um diácono permanente de nossa Arquidiocese de Belém, que já atua há vários anos à frente da pastoral carcerária, de nossa Arquidiocese, também do regional. Tem um trabalho fantástico junto com os nossos irmãos presidiários. Hoje nós estamos então na presença e contamos com o testemunho vocacional do diácono Ademir. Diácono Ademir, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré. Uma grande alegria recebê-lo e vamos juntos conhecer um pouquinho dessa história vocacional, do chamado para o matrimônio, para o diaconato e para essa missão maravilhosa que o senhor desenvolve junto à pastoral carcerária. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço a honra, Uma honra estar aqui, inclusive com consagrado futuro sacerdote, Amém. A quem eu terei o prazer de servir no futuro. A honra será minha também. Bom, diácono, então a gente vai começar do começo, como eu costumo dizer, Então a gente vai voltar desde as suas origens, conhecendo um pouquinho do Ademir, ainda antes de ser diácono. Quem que é então o Ademir? De onde é que ele vem? Conte pra gente. Bom, eu nasci em 1951, dia 23 de novembro, sou natural de Volta Redonda, cresci na paróquia de Nossa Senhora Aparecida e comecei a engatear como congregado Mariano Mirim. Eu não sei se ainda existe hoje, Uhum. Foi a minha primeira caminhada, congregado Mariano Mirim, congregação Mariano Mirim. Então essa Volta Redonda, estado do Rio, E hoje estamos aqui. Como foi então que o senhor chegou até aqui a Belém do Pará, atravessou o Brasil todo para chegar a Belém do Pará? Como é que foi essa história? Veio a trabalho, veio porque queria vir para o norte? Como é que foi isso? Não, foi um fato curioso. Um amigo meu que foi trabalhar em Imperatriz no Maranhão pediu que eu viesse, eu era técnico de segurança na época, estava precisando de um técnico de segurança e me chamou para trabalhar com ele. Aí quando eu olhei aqueles livros de geografia antigo, que não tem os detalhes de hoje, Só lá os estados, enfim, eu olhei assim, atravessar metade do Brasil, vamos embora. A única coisa que eu conhecia do Maranhão, que é a terra do arroz e do babaçu, Uhum. Aí eu vim na aventura. Rapaz, você tinha quantos anos? Foi em 77, tinha 26 anos. Olha só, a juventude ainda, Que coisa, hein? E então, como é que era o Ademir ali na época de infância, ali na adolescência, nessa época antes de vir para cá, Era muito de rua ou era de igreja? Como é que era? Eu acho que era mais de rua do que de igreja. Jogando finco, bolinha de gude, na época de São João, ficando em volta da fogueira, assando batata doce, enfim. Rapaz. Quer dizer, uma coisa meio, sem ser saudosista, mas eu diria que é uma coisa bem poética. Que acho que as gerações de hoje, apesar de toda a facilidade da tecnologia, claro, os tempos mudam, eu acho que seria muito mais feliz do que hoje, porque a gente vivia uma fase mais poética, vivia mais família, vivia mais comunidade, sem tanta violência, entendeu? Quer dizer, os dias de hoje, está essa turbulência toda, é bom, mas só que naquela época eu diria, sou suspeito para falar, mas eu diria para você, digo para você que era bem melhor. Sim. Como eu estou falando, embora sendo repetitivo, era uma coisa bem poética. Uhum. Como eu falei, você vivia família, você vivia comunidade, Se faltava muita luz, naquela época que telefone, a família tinha que ficar na fila para conseguir uma linha telefônica. Quando conseguia era festa, uma linha telefônica. Nossa Senhora. Fazia inscrição, ficava 2, 3, 4, às vezes até um ano esperando a linha telefônica. Quando chegava era uma festa, Mas a gente vivia bem, eram tempos felizes, com certeza. Interessante que o senhor partilha, a forma como o senhor está partilhando, me contando, o senhor disse que não era muito de igreja, mas era mais de rua. Mas esse ser de rua não era desvirtuado, Não, Era um ser de rua assim,
né, que fazia as coisas tudo direitinho. Que ficava brincando com os colegas, enfim, né, entendeu? Uma coisa saudável, exatamente, né? Uma coisa saudável, como eu estou falando, bolinha de gude. Se bem que futebol, coitado, meu pai colocou meu nome de Ademir, por causa do Ademir da Guia. Parece que a coisa soou totalmente contrária, porque eu só jogava quando eu levava a bola. E quando eu levava a bola, aí eu entrava. Quando chegava alguém que tinha bola, sai o Ademir e entra. Então era sempre muito ruim de bola. Mas foi uma fase gostosa, foi uma fase bonita. Entendi. E aí então depois, né, dessa experiência ali, né, em Volta Redonda, nessa experiência saudosista que o senhor partilhou com a gente aqui, bonita também, né? Como foi então esse processo de sair de casa e vir para um outro lado do Brasil, digamos assim, atravessar o Brasil, como o senhor falava? Como é que foi essa experiência de deixar a família em casa, deixar o povo, deixar, digamos assim, aquela realidade que o senhor estava acostumado a viver, para ir trabalhar com 26 anos de idade? Como é que foi isso? Até deixei a namorada também, que ela... Deixava a namorada também? Nossa Senhora. Falei, você quer ir? Depois, ela não quis ir, então, né? Mas foi também eu não sei, eu não diria que foi difícil, mas foi diferente, né? Aí, para o primeiro Natal, por exemplo, eu senti muita falta, né? Um estado totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente. Imperatriz hoje dizem que está muito mais evoluído, né? Mas na época era uma cidade extremamente pobre, nível de prostituição muito alto, entendeu? Então eu ficava restrito, mas porque o alojamento era uma fábrica de compensado, ficava na própria empresa, o alojamento. Então eu ia pouco ao centro, né? Até hoje, nunca fui no centro, mesmo porque não se tinha muito atrativo, e eu ali sozinho, às vezes um amigo, algum colega de trabalho me chamava para ir almoçar na casa dele, coisa parecida, entendeu? Mas eu diria que foi um processo de crescimento desafiador. O senhor ficou quanto tempo, então, lá em Imperatriz? Imperatriz, é isso? Imperatriz. Imperatriz eu fiquei 1 ano, né? Aí, na época, eu conheci, não sei se eu já vou adiantar a sua pergunta, conheci a que hoje é minha esposa. Não, pode falar, já ia perguntar exatamente isso. Conheci a que hoje é minha esposa. Ela foi lá visitar, a mãe dela morava lá, né? O padrasto dela trabalhava nessa mesma empresa. E a mãe dela também morava lá numa das casas para quem tinha família, né? Para quem não tinha era alojamento. E a gente se conheceu e foi se correspondendo, acabamos nos casando. Aí falei para ela o seguinte, olha como as coisas mudaram. Falei para ela o seguinte, olha, eu vou voltar para Volta Redonda. Você quer casar com um desempregado? Ela falou, quero. Olha só. Aí vim a Belém, hein? nos casamos e fomos para Volta Redonda. Me dei ao luxo de falar assim, não, só vou procurar emprego daqui a 1 mês. Na época eu tinha recebido coisa na indenização, recebi R$4.000 quando cheguei em Volta Redonda do PIS, né, que era do PIS PASEP, do casamento, R$4.000. Aí ficamos só andava de táxi na época, né? Olha só, Deus se deu esse luxo, né? Mas sem inovação, né? Porque aquela coisa meio irresponsável mesmo, né? Uhum. Sem pensar em guardar. E passou, não deu um mês, um tio meu bateu na porta dele, você quer trabalhar na construtora tal? Bora. Olha só. Aí comecei a trabalhar, trabalhei mais ou menos 6 meses, só que ela não se adaptou muito. Aí eu falei, então vamos voltar para Belém. Aí voltamos, entendeu? E na mesma empresa que eu trabalhei em Imperatriz, Domasa, que hoje não existe mais, lá em Coraci, só que a gente eu viajava para comprar madeira prévia. Uhum. Aí, rapaz, o rapaz viu que eu tinha medo de andar de barco, né? Ah, o senhor tinha medo de andar de barco? Ainda mais que falar que a Bahia... Tinha maresia. Aí o que aconteceu? O que ele fez? Ele demorou 3 dias para chegar em Breves. Foi pegando aquelas vertentes, mas foi uma coisa bonita que a gente via assim, a mata quase que fechando, né? E a água quase que ficava verde em função da mata fechada, né? Aí vinha aquelas crianças no barco querendo trocar açaí por chá, comida, aquelas coisas todas. Então foi uma coisa bem bonita. Eu dormindo na rede, coisa que eu nunca tinha visto, né? Aí eu lembro até que um navio estava passando num canal mais aberto. Rapaz, só a onda do navio
Já fez o barco, ali já me assustou. Eita Deus. Aí eu peguei e cheguei com o chefe e falei assim, olha, é o seguinte, aí para voltar, eu falei, eu não vou voltar de barco não. Aí comecei a vir de teco-teco, né? E aí fomos levando. Eita, que foi muita coisa, hein, rapaz. Foi, e aí eu entendeu? pergunto para o senhor, depois desse processo, então, de voltar para Belém, se estabelecer em Belém, então depois o senhor ficou já definitivo por aqui por Belém mesmo? Foi. Aí depois, trabalhei acho que uns 2 anos nessa empresa, aí depois vim para outra empresa que ainda existe ainda, entendeu? Ali na Almirante Barroso. E depois de lá, trabalhei mais 3 anos, fui lá para uma que já foi extinta, uma do estado, que foi esqueci o nome, uma empresa do estado de terraplanagem. Uhum. Trabalhei lá 7 anos, né? Aí depois de lá, aí eu entrei nessa parte da questão carcerária. Que a gente vai já chegar lá. Antes eu queria lhe perguntar, como é que foi esse processo, assim, porque a gente sabe que viajar demais, né, acaba às vezes dificultando a questão mesmo da proximidade com a família, né, com a sua esposa principalmente. Como foi esse processo, né, de às vezes eu ter que viajar, ela ia junto ou ficava por aqui, como é que é? Não, porque eram viagens não muito demoradas, era daqui para Breves, entendeu? Às vezes quando eu trabalhava nessa empresa, que na Almirante Barroso, para Marabá passava 2, 3 dias, passava no máximo uma semana fora, entendeu? Enquanto, ainda mais no princípio do casamento, que tudo é poesia, né? Aí não tinha assim tanto problema não. Mas aí, conforme o tempo foi passando, o senhor de fato foi sentido no coração de que aquela era de fato a mulher que o senhor ia ficar o resto da sua vida, foi confirmando? Com certeza. Experimentando essa realidade de matrimônio, como foi? Aí tem até um detalhe, na época em Volta Redonda, lá quase todas as casas tem plantação de rosas, né? Quase toda casa tem sua roseira. Então, eu ia trabalhar na CSN, ia na minha bicicleta, e aí o que eu fiz? Colocava uma estopa por debaixo embaixo do cilindro, aí começava a ver as casas que tinha rosa, né? Aí ela roubava uma rosa e levava para ela. E teve uma história interessante, uma rosa linda, essas rosas de folhinha mesmo, né? Uma rosa vermelha. Eu passei 2 semanas paquerando essa rosa, mas todo dia a dona da casa estava lá. Aí um dia eu passei, o portão que separava o quintal da casa era de vidro, né? O portão interno, aí eu só vi o vulto dela entrando. Aí quando ela entrou, eu peguei a rosa, né? Olha só. Só que eu cheguei em casa, a rosa despetalou todinha, mas valeu a pena, deu para levar. É um detalhe curioso. Né? Gestos bonitos, né, que a gente testemunha de um matrimônio realmente querido por Deus, né? Realmente era para ser ela. Como é que é o nome dela? Sandra. Dona Sandra, abraço para a senhora, viu? E certamente era para ser, né, a mulher da vida do diácono Ademir, né? Bom, nosso programa Vida Consagrada aqui hoje com essa presença maravilhosa do diácono Ademir, contando um pouquinho da sua história vocacional, sua história de vida, né? Aqui, tudo isso e muito mais a gente vai conferir no nosso programa. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência. Não sai daí que eu volto já. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré. E hoje contando com a presença do diácono Ademir, contando um pouquinho da sua história de vida, né, das experiências que ele enfrentou ao longo, né, da sua juventude, né, de trabalho e tudo mais. Bom, agora que a gente já conheceu um pouquinho dessas experiências, né, diácono, de trabalho, de viagem para lá e para cá e tudo mais, agora eu queria lhe perguntar como é que foi esse processo, né, digamos assim, do senhor se aproximar, né, de estar mais junto dessa missão que o senhor desenvolve já há tanto tempo junto à pastoral carcerária. Como é que foi, né, para conhecer essa realidade, como é que foi ali para o senhor se encantar e começar esse trabalho? Ela foi circunstancial, né? Eu lembro que lá no Panorama só tinha na época nós tinha um salão comunitário que era subordinado na época à paróquia Santo Antônio de Pádua. Né? Então, inclusive, eu saía todo domingo de bicicleta
de manhã, ia lá na paróquia Santo Antônio de Padre, que ainda era a paróquia velha ainda, e ficava esperando o final da missa, terminar e ia recolhendo os domingos, né? Para levar lá para o salão para a gente fazer a celebração comunitária, mesmo sem padre. Todo domingo ele ficava na fila esperando. O pessoal me entregava, aí eu ia para lá. E um dia eu vi lá no pessoal, um clube de mães, e a minha esposa fazia parte também, fazendo uma rifa de bolo para construir a igreja. Aí eu falei, pô, esse pessoal não vai construir igreja com rifa de bolo. Aí comecei a me envolver no meio. Esse me envolver no meio, acabou que tinha lá só tinha um alicerce lá da futura nova igreja, que não sei quem, aí não seria nem igreja, seria um salão comunitário, seria um centro comunitário. Aí pegamos os tijolos que tinham lá, falei, pessoal, vamos fazer meia parede aqui. Aí peguei, chamamos um jornal aí, né, que tinha um semanário, que era anexo do jornal, para fazer uma matéria. Fizeram a matéria, peguei xeroquei e comecei a percorrer as empresas, né? E começamos um recurso, tem até um prefeito de Ananindeua, que já há muito tempo, Paulo Falcão, na época eu lembro até o padre André, ele deu, a primeira doação dele foi R$400 para comprar, 400 cruzeiros para comprar, R$6 para comprar cimento e uma carrada de seixo, uma carrada de areia. A gente começou. Aí levantou mais um pouquinho, chamei de novo esse jornal, fizeram a matéria, entendeu? E aí foi, construímos uma capela até um pouco rude, né? Mas inclusive foi um rapaz que, ele não é engenheiro, ele é uma espécie de mestre de obras. Ele que coordenou a construção e tudo mais, devia caber umas 100 e poucas pessoas, né? E aí ficou aquela capelinha lá, que ainda era subordinada, ainda era ligada a Santo Antônio de Pádua, e aí depois veio o Frei Vital, já até morreu, ele e o padre Antenor, foi eles que começaram a perguntar para mim, né? Se eu não gostaria, tal. Eu nem sabia qual era a missão. Eu já estava na missão, mas sem saber, entendeu? Sim. Então, eu lembro até uma vez que, eu até estranhei que o Dom Vicente falou meu nome no programa Voz do Pastor. Eu me assustei, né? Por que isso? Porque eu nunca tinha falado com ele. E aí veio o Padre Silvano, né? E eu fiz uma formação pelo Mater Ecclesia no Rio, né? E recebi do Dom Alberto Ramos o Ministério da Eucaristia e o leitorado. E aí com o Dom Vicente eu recebi o acolitato e o diaconato, entendeu? Então, quer dizer, foi uma situação, foi uma condução que aconteceu, que eu entrei, começou com bolo, esse bolo que eu falei, né? Rifa do bolo. E aí eu achei que não ia dar em nada e comecei a me envolver, aí montamos uma equipe, aí chegou coordenando a construção lá. Não sei se você já foi lá na paróquia hoje, né? Já aí que hoje, Dom Irineu, na época, Padre Irineu, ele que foi responsável por aquela obra maravilhosa, aquela igreja grande. A igreja, para você ter uma ideia, a igreja antiga, que era uma capela, aliás, ela passou paróquia antes mesmo, ainda quando era aquela igreja pequena, né? Todas as paredes, enfim, serviram de alicerce, de fundação para a nova paróquia. Que coisa. A ordenação foi lá mesmo? Ou foi? A ordenação foi lá mesmo. Rapaz. Mas aí aconteceu, não sei se você vai perguntar isso, mas aconteceu uma coisa também circunstancial, que hoje eu estou na paróquia Nossa, eu moro no Panorama e sou provisionado na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Pedreira. Mas como aconteceu isso, uma amiga minha pediu que eu fosse batizar o filho dela na Aparecida. Aí eu fui. Aí o padre João Maria pegou, me chama, me dá para você ser uma batizada, um casamento. Aí depois veio o padre Simval, me dá para você celebrar na terça-feira. Aí depois veio o padre Zé Antônio, eu acabei ficando, né, e estou lá há 29 anos. Olha só. Entendeu? Agora, uma coisa importante também foi assim, no dia que aquela expectativa toda da ordenação, depois que teve lá um salgadinho, aquela coisa toda, depois que eu fiquei só, parece que
eu senti um peso assim nas costas, entendeu? Aí eu pensei assim, será que eu estou preparado? Será que essa é a minha missão, entendeu? Rapaz. Mas, graças a Deus, como Jesus disse, a gente continua na condição de servo inútil, fazendo o que a gente deve fazer. Exatamente. É bonito, né, que, em perceber, né, na história vocacional, da vocação ao diaconato, né, que o senhor acabou de partilhar com a gente, né, esses sinais de Deus. Né, começou com uma rifa de bolo, né, que o senhor sentiu no seu coração ali que precisava dar a sua contribuição para, né, de fato, as coisas se encaminharem melhor, né, e Deus foi se utilizando disso para, de fato, chamá-lo à vocação ao diaconato permanente. Né, e foi só, né, gradativamente, né, essa missão foi sendo confirmada e até esse momento bonito, né, que o senhor partilhou agora, né, daquela expectativa. Como é que foi a ordenação ali, a celebração? O senhor estava com o coração assim naquela empolgação, aquele nervosismo, como é que foi isso daí? Ansioso? A gente sempre fica, né? Foi em que ano, o senhor lembra? Foi 11 de dezembro de 94. 94. Eu faço aniversário de casamento no dia 9 de dezembro e diaconato dia 11 de dezembro, 2 dias depois, entendeu? Então foi realmente... são situações que não se consegue descrever. A gente vive, né? Acho que as emoções é difícil a gente descrever, você vive naquele momento. Mas eu digo que realmente o coração ficou mais acelerado, entendeu? Porque realmente ao mesmo tempo que é uma alegria muito grande, a responsabilidade, entendeu? Se bem que, como eu falei, eu não pensava em termos de responsabilidade, eu fui sentir isso depois, né? Que, como eu te falei, depois que eu fiquei sozinho, que eu senti uma espécie de... Passou toda aquela euforia, senti aquela espécie de um peso, né? Uhum. Aí foi que eu me perguntei, será que eu sou capaz? Né? E a esposa, como foi que ela entendeu essa realidade da vocação ao diaconato? Como foi que ela lidou com isso? Ela inclusive na época, que eu sempre o bispo chama, né? Sim, sim. E o Dom Vicente chamou para conversar, ver se ela... aprovou 100%, entendeu? sem problema. Inclusive, nas minhas atividades, entendeu? Ela nunca criou problema. E só que hoje a gente está divorciado. Uhum. Como? Divorciado no bom sentido, né? Ela atua no Apostolado da Oração lá de Santa Edviges, né? E eu na Aparecida. Então, divorciado nesse sentido. Divorciado, né? De paróquia. De paróquia. Pelo amor de Deus, não paróquia. É outro divórcio. Eu já falei isso uma vez que uma pessoa ela se assustou. Divorciado, mas de paróquia, entendeu? Que coisa. Não, no dia. Vamos voltar um pouquinho no tempo, que não existia divórcio, era a separação consensual. Então, uma separação consensual de paróquia, de funções. Aí fica menos pesado. Pronto. Separação consensual de missão. De missão, pronto. Agora, para eu entender, Diácono, como é que foi esse chamado mesmo, assim, a gente já entendeu essa realidade do chamado para o diaconato, né? E aí também essa missão que o senhor desenvolvia junto à paróquia de Aparecida e tudo mais. Como é que foi ali para o senhor conhecer e se aproximar do trabalho junto à pastoral carcerária? Bom, pastoral carcerária foi outra situação pitoresca também. O padre Silvano, que Deus o tenha, que faleceu há uns 3 meses atrás, um grande missionário, hoje a paróquia Santa Edviges, da paróquia Santa Edviges, que era capela, já desmembrou para mais 2 paróquias. Ele pegou a bicicleta, na época só tinha um salão, ele pegou a bicicletinha dele e saiu buscando liderança e resultou no que tem hoje. E um dia, ele, muito esperto, acho que ele recebeu, Dom Vicente pediu que fosse instituída a pastoral carcerária, criada a pastoral carcerária na arquidiocese. Ele, muito esperto, chamou, eu entrei na dele, falei, Demir, na época era pastoral penal, você não quer participar comigo? Vamos comigo participar de uma reunião da pastoral penal? Eu peguei e vim. Só que eu não já sabia, não imaginava qual a intenção dele por trás. Mas era boa intenção, né? Uhum. Aí participei da reunião, tal. Aí quando foi na reunião seguinte, Ademir, você pode ir na reunião da pastoral? Aí eu fui. Só que eu fiquei, ele nunca mais foi. Mas a intenção dele era deixar alguém participando, quer dizer,
Porque um padre não pode estar em todas as pastorais, né? A intenção dele foi essa, de deixar alguém que ele confiava nessa missão que o Dom Vicente pediu. Na época éramos 5 pessoas, eu, o doutor Aldebaro Clautal, né, que já foi prefeito de Belém, já foi deputado, hoje ele está aposentado, deve estar com quase 80 anos, uma excelente pessoa, e mais 2 pessoas da universidade, que eu não lembro quem são mais, e uma psicóloga, que é a doutora Lourdes Vidigal também, que já faleceu. Dessa equipe de 5, ficou só eu, né? Olha só. E eu não sabia nem o que era pastoral carcerária, pastoral penal. E também foi uma paixão que foi acontecendo, porque na época o superintendente do sistema penal, ele chamou a gente, levou a gente todos os presídios, e foi uma coisa muito bonita. Então aconteceram coisas que hoje eu fico pensando como é que nós tínhamos condições de fazer aquilo na época, né? Mas foi e a paixão foi surgindo aí, entendeu? Nada, sem medo, sem nada, foi acontecendo, foi tudo, não foi circunstancial também, entendeu? Que coisa. Mas eu lembro uma vez que até o padre Lucas também, que já morreu, não sei se você chegou a conhecer, Lucas Fuertes, era um espanhol. Teve um dia que nós tivemos em todos os presídios. É por isso que eu falo, até hoje, como a coisa era menos difícil, até hoje foram em todos os presídios simultaneamente. E eu fiquei lá em Americana. Então foram vários padres celebrando missas nos blocos. E eu lembro que o padre Lucas tinha até uma piscininha lá, o padre Lucas ficou lá tomando banho com os presos, olha, entendeu? Só. E a gente ficou lá brincando com ele, jogando bola, enfim. Que coisa. E aí a coisa foi surgindo. É como se fosse um namoro. Você conhece uma garota, há uma empatia, aí vem o gostar, vem o amor, enfim, aquela coisa toda. É igual você na vida consagrada de sacerdote, você recebeu um chamado e na medida que você vai desenvolvendo o seminário, você vai se apaixonando mais pela realidade que você vislumbra de vir a ser um sacerdote. Quer dizer, exatamente. Talvez, são tudo, para mim, tudo circunstancial, mas é um chamado de Deus, entendeu? É a marca de Deus, né, que vai chamando a gente. É a marca de Deus, que não nos compete questionar, exatamente, nem entender. Compete assim, se essa é a missão, vamos em frente. É isso aí. Bom, o nosso programa Vida Consagrada hoje com a presença ilustre, divertida do diácono Ademir, contando um pouquinho desse testemunho bonito de vida, do chamado ao diaconato, chamado a essa missão bonita na pastoral carcerária. Vamos fazer mais uma pausa para o nosso apoio cultural. Voltamos na sequência, não sai daí, a gente volta já já. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e também com a presença do nosso querido amigo diácono Ademir, que já partilhou um pouquinho sobre, né, esse processo bonito do chamado para a vocação ao diaconato, né, falou no primeiro bloco sobre essa sua vida, né, seu testemunho de vida, né, de trabalho, de missão, como foi que chegou aqui a Belém, a trabalho e tudo mais, como conheceu a sua esposa. E agora, nesse nosso terceiro bloco, vamos entender um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho mais essa realidade da pastoral carcerária. A gente sabe, diácono, que hoje em dia acaba se criando um pouquinho de receio, né, em muitas pessoas no que diz respeito à pastoral carcerária. Eu queria então que a gente começasse esse nosso bloco, o senhor falando um pouquinho qual que é a missão da pastoral carcerária, o que a pastoral carcerária faz, né, como é que ela atua, né, concretamente na nossa arquidiocese e na igreja de modo geral. É importante ressaltar o seguinte, muita gente questiona a pastoral carcerária, né, que se preocupa com direitos humanos, mas não se preocupa com humanos direitos. Mas a pastoral carcerária, ela não prega a impunidade, ela não quer tirar o preso da cadeia, mas que ele cumpra, se ele fez alguma coisa, que ele cumpra, que ele pague não mais do que ele deve, que cumpra de forma digna, de uma forma que seja realmente uma ressocialização, com trabalho, estudo, que ele tenha um vencimento
pelo trabalho dele na prisão e que desse vencimento ele possa contribuir para o custo das despesas que ele causa dentro da prisão, entendeu? Responder pelos custos, até é uma questão de, faz parte do processo de ressocialização, o resgate também da responsabilidade dele junto à sociedade, entendeu? Mas não há risco nenhum. Não há risco nenhum. Eu cansei de entrar com o Dom Ineu, com o Dom Alberto, né, com o Dom Antônio, e até com o Monsenhor na época, hoje o Dom Cid, né, quando ele foi administrador apostólico, na vacância, quando o Dom Ani foi para o Rio, teve uma vez que nós entramos com o Dom Ani numa cela de 50 metros quadrados, que tinha mais ou menos em torno de 35, 40 presos. Aí nós entramos com a imagem peregrina e ficamos espremidos ali no meio deles. Nossa e Senhora. Não aconteceu nada, entendeu? Não há risco nenhum. Pelo contrário, eles se sentem amados, se sentem valorizados, se sentem respeitados. E tem até uma situação pitoresca que aconteceu em Americano. Eu sempre fui muito brincadeiro, então entrando numa sala, a gente começou a brincar, eu sou vascaíno, começamos a brincar com relação à questão de futebol. De Volta Redonda, né? Mas Volta Redonda ele levou de 7-0, mas foi um acidente, a gente vai se vingar. Então, a gente falando de Vasco e Flamengo, eu sei que o assunto principal era Vasco. De repente, nessa brincadeira, nós descobrimos o seguinte: tinha 2 presos que vieram do Rio, foram presos em época diferente, aqui em Belém, foram para a mesma cela, em época diferente, que não sei quem chegou primeiro, e nessa brincadeira nós descobrimos que um era pai do outro, né? Nossa Senhora! Nós descobrimos que um era pai do outro. Para mim foi a coisa assim mais... E eles não sabiam que era pai e filho? Eles não sabiam, estavam presos os 2 juntos e não sabiam. Que coisa! E várias outras situações que aconteceram. Por exemplo, um dia eu estava passando aqui na rua, né, aí um rapaz olhou para mim assim: olha, estive preso e me visitaste. Olha, quer dizer, bonito. Era um ex-interno. Então, quer dizer, isso aí são coisas que fazem a gente se apaixonar. Então, não há risco nenhum. A pastoral carcerária existe no Brasil há 50 anos, né, no Pará há mais ou menos 40 anos, entendeu? Aqui na Arquidiocese tinham visitas, a rigor existe há mais tempo, tinham visitas avulsas de pessoas que não se identificavam como pastoral. Depois, tem outras pessoas que nos precederam, mas que atuaram também, mas só que não tinham nome de pastoral carcerária. Então, a rigor, como pastoral carcerária, são 30 anos, foi nessa época essa equipe que a gente participou e que foi ampliando, entendeu? Que coisa, interessante. E uma coisa que a gente tem que frisar também, diácono, quando a gente fala assim propriamente dos nossos irmãos encarcerados, né, a gente tem que tratar assim, nós cristãos, a gente tem que tratar dessa forma mesmo, são nossos irmãos, é o rosto do Cristo que, né, como o seu testemunho, né, eu estive preso e foste me visitar. Porque assim, nossa cultura hoje em dia prega de forma muito comum, às vezes a gente nem percebe, mas prega de forma muito comum a cultura do ódio. A gente vê os nossos telejornais aí, alguns, né, não daqui, outras emissoras, às vezes acabam falando, né, o fulano que tem que ir para a cadeia, que tem que morrer lá na cadeia e tudo mais. A cultura do ódio que se dissemina de forma muito violenta. E o que o senhor falou no começo é importante, não é tirar o cara, né, o presidiário, né, o irmão, da cadeia, né? Não é fazer com que ele saia assim, né? Mas é fazer esse processo de ressocialização humana. Naquele coração daquele irmão existe uma alma que foi criada por Deus, naquele rosto é o rosto de Cristo, assim como eu tenho, como o Senhor tem, como todos nós temos. Né? Temos que ter essa consciência muito clara no coração e a partir daí também rezarmos por eles, por esse processo de conversão que eles precisam passar, assim como nós também precisamos passar, né? Então tudo isso são consciências que a gente tem que realmente suscitar no coração das pessoas. E eu me lembrei de outras 2 situações pitorescas. Uma foi comigo. Eu estava no presídio e tinha chegado um camburão. Aí eu tinham 6 seminaristas comigo. Aí que acompanhava a pastoral, é isso? Aí eu peguei e falei com o diretor o seguinte: a gente queria dar uma volta em um camburão, e sair daqui algemado.
Olha só. Aí saímos algemados, né? Entramos no camburão algemado, só que vou te contar uma coisa. Quando fecha, agora imagina que o preso passa. Quando fechou a primeira porta que é telada, tudo mesmo. Quando fechou a segunda, eu me apavorei, quero sair daqui, quero sair daqui. Só que não dava mais tempo. Aí eu falei pro diretor, faça como acontece com o preso. Não respeita quebra-mola, vai direto como faz. E o rapaz veio, a gente sacudia dentro daquele camburão. Algemado. Algemado. Entendeu? Que experiência, hein, Diácono? E foi uma experiência, por mais assustadora que possa parecer, foi muito bonito. Eu me apavorei na hora que fechou, quando eu falei, porque realmente é terrível, né? E a outra experiência foi o seguinte, sempre iam, na época de férias, que vocês seminaristas são destacados para fazer pastoral, né? Uhum. Então o pessoal da pastoral, inclusive tem padres hoje que fizeram isso, que dormiram no presídio. Olha só. E o fato mais engraçado foi a última turma, eu cheguei, eles ficaram uma semana, só que era para vir embora no domingo. E eu fui lá no sábado para dar um apoio, aí quando eu cheguei lá, estava todo mundo com a mochila arrumada. Eu falei, olha, mas não é, ó, o dia é até amanhã. Ah, a gente não sabia. Oh, meu Deus do céu. Não, mas se for para ficar, a gente fica. Falei, vocês querem ficar? Quero. Aí, hoje é CRPP 2, na época era CRA 1, Centro de Recuperação Americano, aliás, Centro de Recuperação Americano 2. Aí eu fui com o diretor, falei, olha, tem aqui 5 seminaristas, que estavam na colônia, aí a gente queria que eles fizessem um estágio aí, mas olha o seguinte, sem privilégio. E eles foram para aquelas celas mesmo, com os presos, né? Sim, mas os sim. presos sempre respeitados. E teve um que tomou até água da caixa. A mesma água que eles tomam. Entendeu? Não, tudo, comida, tudo, sem privilégio, né? E foi uma experiência bem marcante para eles. É um choque de realidade, né? É um choque de realidade. Nossa eu calculo que hoje deve ter pelo menos uns 10 padres que passaram por essa experiência. Mas com certeza para eles foi gratificante, entendeu? Porque vivia lá com eles. E aproveitar fazer o trabalho de evangelização também, entendeu? Com certeza. E eram tratados com muito carinho pelos presos. De fato, o que a gente acaba ouvindo muito, né, de pessoas que passam por essa experiência, de fato é sempre essa, né, a alegria que eles sentem quando são visitados, quando vai a imagem peregrina, né, a gente vê aí nas redes sociais às vezes, né, divulgação de fotos e tudo mais, como é bonito, né, e às vezes são homens que fazem o seu processo de conversão ali. Exatamente. Né? Que encontram o nosso Senhor naquela realidade por causa do trabalho que a Pastoral Carcerária faz. Gente que de fato muda de vida, né? Que às vezes não é o fato de você ficar ali tantos anos na cadeia que vai fazer a pessoa mudar de consciência profundamente. Não. Mas é uma evangelização que é feita, né? Que toca no coração, que de fato converte o coração das pessoas. Agora eu digo o seguinte, hoje o processo de evangelização está prejudicado. Porque depois teve a FITIP, que algumas casas estavam na mão das facções. Então veio a FITIP, que é Força Tarefa de Intervenção nos Presídios, federal. E eles arrepiaram. Tiveram muitas queixas, denúncias, inclusive eu fui no Ministério Público, foi uma coisa terrível. E hoje, antigamente, eles tinham na cela, tinham aquele fogãozinho que chama rabo quente, sei lá, né? Aquele fogãozinho com aquela... Só com uma boca, né? Não, com aquela serpentina. Ah, sim. É o que chamam de, popularmente, não sei se... parece que é rabo quente que falam. E eu cansei de almoçar com eles e comida gostosa. Faziam lá o franguinho, salsicha, várias vezes eu almocei com eles na cela, entendeu? Só que a gente ficava lá com eles. Só que hoje, você ou é de cima, ou então você tem que... aqui é a cela, você tem que ficar no mínimo 1,5 m longe. Quer dizer, você perdeu aquele calor humano, entendeu? Você perdeu aquele calor humano. Então, se prejudicou muito, porque justamente, eu acho que há um excesso de rigor na segurança. Tiraram a televisão, tiraram o fogãozinho deles, tiraram o rede, se o espaço dá para dormir, tudo bem, se não dá, paciência, entendeu?
Se bem que a superlotação hoje não é tanta quanto antes, mas mesmo assim, você ficar ali 24 horas, talvez aí tem uns que é 2, 3 horas de banho de sol, mas depois vai para a célula. Uma célula minúscula, entendeu? É desumano. Então, a equipe que hoje está à frente da pastoral carcerária, está tendo é uma equipe muito boa, né? A gente vai ter a oportunidade de falar, mas eles se dedicam muito, mas está prejudicado, não só da pastoral, como de qualquer outro grupo religioso. Bom, e agora já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, né? Infelizmente, tinha muitas outras coisas que eu queria perguntar para o senhor, né? Mas certamente fica aquela deixa também para o pessoal de casa também conhecer um pouquinho mais da pastoral carcerária, né? Em outras fontes. Mas eu lhe pergunto, são quantos anos que o senhor já está trabalhando com a pastoral carcerária e como é que está a situação atual, né, dos atuais, né, membros da pastoral que agora, né, já estão aí assumindo essa missão que o senhor está confiando, né? Tá passando, né, Diácono? Não, a nível de arquidiocese eu já passei ano passado. Eu fiquei 30 anos à frente da pastoral carcerária. Só que pastoral, seja pastoral carcerária ou qualquer uma outra, não é vitalício. Tem que haver uma renovação, para haver uma reoxigenação nos trabalhos, novas motivações, inovações, enfim. Então, eu fiquei todo esse tempo que a gente teve uma dificuldade de arrumar pessoas. Então, eu conversando com o Dom Antônio, eu sugeri que a gente dividisse a pastoral por região episcopal. Então, hoje, ele prontamente aprovou e hoje são 8 diáconos, é um colegiado que coordena a pastoral carcerária a nível arquidiocesano. A cada 2 anos, um diácono assume a coordenação arquidiocesana, a coordenação desse colegiado, e atualmente é o diácono José Costa, né? Muito dedicado por sinal. Então, por exemplo, cada diácono responde pelo presídio que está na jurisdição da sua região episcopal. E, graças a Deus, essa equipe nós conseguimos através da escola diaconal. As pessoas que estavam ainda em fase de formação, e aqueles que disseram sim, realmente se identificaram e estão fazendo um trabalho maravilhoso. Um trabalho muito importante. Receberam um envio, parece que há 3 meses atrás, estão fazendo um trabalho muito bom, né? Então, agora, eu atualmente não estou atuando porque o horário mudou. Então, para mim não dá, porque eu tenho uma missão na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá na Pedreira, que é assessorar a área 2, quer dizer, fazer o trabalho de missão a paróquia é dividida em 3 áreas, tá? Área 1, 2, 3. Eu faço trabalho de missão na área 2, são 13 comunidades, então não tem tempo, né? Mas, quando voltar ao horário normal, eu vou continuar atuando na pastoral, mas como agente, né? Aí, reaprender tudo de novo, porque a gente não sabe de nada, a gente está todo dia aprendendo. Mas essa equipe, eu peço a vocês que estão nos assistindo, né, que procurem informações aqui através do telefone da Arquidiocese, 32 15 70 01 70 02, para saber como se ingressar na pastoral. E digo para vocês o seguinte, tem uma equipe maravilhosa, são 8 diáconos, à frente o diácono José Costa, estão fazendo um trabalho maravilhoso. E com certeza, onde eles estão rezando por mais pessoas, porque é um trabalho muito difícil e precisa realmente de muito mais pessoas. Lembre-se, quando você chegar lá em cima, para prestar, no dia do juízo final, Jesus vai dizer para você, com certeza, você é bendito de meu Pai, estive preso e me visitastes. E você vai ver o quanto é bom encontrar Jesus na pessoa do preso. Com certeza. Bom, Diácono, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Que Deus abençoe o seu ministério diaconal, sua família e essa missão que o senhor continua desenvolvendo, não como estando à frente como coordenador, mas continua atuando, né, certamente como diácono, né, como irmão, aquele que experimentou de fato na vida, né, nesses 30 anos, em mais de 30 anos, né, trabalhando nessa realidade dessa pastoral. Que Deus de fato lhe recompense muito por todo o bem que o senhor já fez e faz a esses nossos irmãos que tanto precisam da graça de Deus e que certamente o senhor já testemunhou muito dessa misericórdia do Senhor que já alcançou, né, o coração desses nossos irmãos. Que Deus abençoe o senhor, viu? E quando voltar ao horário normal,
eu vou voltar para servir essa equipe que está à frente da pastoral carcerária. Né? Como servo, é aquela história, sou servo inútil, faço o que tenho que fazer. E só concluindo, a nível de Estado, eu estou entregando no máximo em dezembro. Também tivemos uma dificuldade, mas já estamos a caminho. Pronto. Entendeu? E peço a oração de todos vocês, a sua como seminarista e futuro sacerdote. Espero chegar e pedir a sua bênção. Amém. Como servo a serviço do meu superior, futuro sacerdote. E peço a vocês também que rezem por essa nova equipe, que está sob a coordenação, esse colegial está sob a coordenação do diácono José Costa. É uma equipe maravilhosa e que conta com a sua adesão, com o seu sim. Dizendo sim à pastoral carcerária, você está dizendo sim a Jesus Cristo e será muito abençoado por isso. Amém. Muito obrigado, diácono. A você que esteve junto conosco, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quer rever os nossos programas, nossas reportagens, é só você acessar o nosso canal no YouTube, o YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. Que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.